Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Executivos da Andrade Gutierrez viram réus e vão responder por crimes na Justiça. O Ministério Público Federal apresenta mais uma denúncia contra o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Desemprego sobe pelo 5º mês consecutivo em São Paulo. Afeganistão confirma que o fundador do Talibã está morto há mais de 2 anos. Economia. Selic sobe pela 7ª vez consecutiva. A taxa básica de juros da economia brasileira subiu de 13,75% para 14,25%. É o maior nível desde agosto de 2006. A decisão do Banco Central confirmou a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. Com a alta, o Banco Central tenta conter a inflação. Desemprego sobe pelo 5º mês seguido na região metropolitana de São Paulo. É o que mostram dados sobre o mês de junho divulgados hoje pelo Diese. É como se o desemprego tivesse pisado nessa escada rolante. Sobe sem parar. O Diese mostrou que na escalada de desocupados, o número cresceu 6 vezes seguidas e passou a marca dos 13%. Tem muita gente nessa situação, quase 1,5 milhão de desempregados na região metropolitana de São Paulo. A procura por uma recolocação no mercado aumenta, só que cada vez mais tem menos vaga disponível. E aí acontecem situações como a do Alessandro, que se especializou em vários campos e nem assim tem uma chance. Com 34 anos de idade, ele anda com o currículo de vendedor debaixo do braço e também os diplomas de massoterapeuta, de DJ. Eles querem pagar pouco e quando eles querem que você trabalhe, geralmente é autônomo. Eles não querem nem registrar você em carteira, querem pagar somente uma condução, não querem pagar o piso, então tá difícil por esse motivo. Aí o pessoal me vê geralmente sem barba, fala, ele é novinho, vamos chamar. Quando eu vou para a entrevista, fala, não, mas era somente até 25 anos, você não se encaixa no perfil, não podemos te contratar. Na espera, neste posto de atendimento da Secretaria Estadual do Trabalho, encontramos a Silvia. Dispensada do serviço de assistente comercial há um mês, ela está preocupada, porque o que parecia ruim piorou. Meu marido ficou desempregado ontem, aí agora vamos procurar. 2 desempregados em casa? 2. Depois de passar pelo atendimento, foi embora sem boas notícias. Infelizmente não consegui nada, pediram para eu retornar em outros endereços, mas não foi hoje. Nós temos bastante vagas de emprego para todos os setores, só que a procura de emprego está sendo maior. O comércio foi um dos poucos setores que contrataram em junho, mas com bem menos fôlego que outras áreas cortaram postos de trabalho. No ranking dos que mais demitiram, de acordo com o Diese, o setor de serviços está no topo, seguido da indústria e da área de construção. O jeito tem sido não desistir, como fez a Josefa, que apesar de ser formada em nutrição, aceitou uma vaga como operadora de telemarketing. Não adianta eu ficar esperando só a minha área, sendo que não aparece nada. Preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso pagar as contas. Número de reclamações por falta d'água registradas pela Sabesp no primeiro semestre deste ano foi 62% maior que no mesmo período de 2014. O levantamento divulgado hoje foi feito pelo site Fiquem Sabendo, com base em dados da empresa obtidos pela Lei de Acesso à Informação. No começo do ano, a família da Conceição chegou a ficar 3 dias sem água. Hoje, no Ipiranga, na zona sul da capital, onde ela mora, as torneiras secam sempre à noite e todo dia. Por volta mais ou menos agora, por volta de umas 7, 7h30, 8 horas da noite, a água vai ficando fraca até desaparecer da torneira. Fica difícil para a gente que trabalha fora, porque na hora que a gente chega e precisa da água para fazer as coisas, a gente não tem ela, né? A vizinha, a Andréia, conta que na casa dela, a diminuição da vazão durante a madrugada vem se arrastando há mais de um ano. Desde as 8, 9 horas da noite, normalmente falta água até a manhã do dia seguinte. Na casa do seu João, a caixa d'água garante o abastecimento e a água da rua a família usa sem abusar. Regava o jardim normalmente, diariamente, eu passei a regar 2 vezes por semana, controlado, né? O Ipiranga é um dos 3 bairros onde o número de reclamações por falta d'água mais que triplicou no primeiro semestre. Situação parecida foi verificada na Sé e em São Mateus, na Zona Leste.
O número total de queixas em toda a cidade passou de 86.586 no primeiro semestre de 2014 para 140.752 no mesmo período deste ano, crescimento de 62,5%. O levantamento considerou apenas as reclamações feitas diretamente à Sabesp e não aquelas feitas ao Procon e à Arcesp, a agência reguladora do Estado. Das 15 regiões atendidas pela empresa na capital paulista, 13 sofreram aumento no número de queixas no primeiro semestre. A região de Santana, na Zona Norte, foi a campeã com mais de 16 mil notificações. Em seguida, aparecem Butantã, na Zona Oeste, Santo Amaro, na Zona Sul, Freguesia do Ó, também na Zona Norte, e Itaquera, na Zona Leste. Ontem, a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia Elétrica autorizaram a Sabesp a aumentar a retirada de água do sistema Cantareira. Em agosto, o limite máximo vai passar dos atuais 13,5 para 14,5 metros cúbicos por segundo. O Cantareira, que em fevereiro recuperou a segunda cota do volume morto, opera com 18,8% da capacidade da primeira cota. Em nota, a Sabesp informou que o número de reclamações recebidas por falta d'água no primeiro semestre corresponde a apenas 2% do total de consumidores atendidos pela agência na região metropolitana de São Paulo, que hoje é de 6 milhões de pessoas. A quarta-feira foi mais um dia de muito sol e temperaturas acima da média em todo o estado de São Paulo, mas agora à noite esfriou um pouco. Neste momento, aqui na capital, faz 18 graus. E é preciso ficar atento à baixa umidade do ar. Os índices de umidade relativa ficaram em apenas 30% aqui na capital paulista e até abaixo disso no interior do estado. Quando será que teremos mudanças em relação a esse tempo seco? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. Sem mudanças previstas, o tempo vai continuar seco e ensolarado em todas as regiões paulistas. É que uma forte massa de ar seco está estagnada sobre o país, impedindo que outros sistemas que podem provocar chuvas avancem pelo continente e cheguem aqui ao sudeste. Com isso, a quinta-feira será mais um dia de sol e céu azul, praticamente sem nuvens e umidade relativa do ar bem baixa. Ainda faz friozinho durante a madrugada, mas as temperaturas disparam à tarde, principalmente no interior, onde beiram ou até ultrapassam os 30 graus. Aqui na faixa leste, o dia ainda pode amanhecer com nevoeiro, mas logo o sol aparece e brilha forte o dia todo. Chega a fazer até 27 graus em Caraguatatuba, em Santos, em Campinas e também aqui na Grande São Paulo. Vamos antecipar um pouquinho e ver como ficam as temperaturas nos próximos dias? A sexta-feira promete ser mais um dia de muito sol, com temperaturas entre 13 e 27 graus. No final de semana, poucas mudanças e o calor continua durante a tarde. Chega a fazer 28 graus no sábado e 27 no domingo. O uso do cinto de segurança é obrigatório por lei, mas algumas pessoas simplesmente não usam. Dados do IBGE mostram que 20% dos brasileiros dispensam o item do banco da frente e 50% no de trás. A Artesp, que é a agência reguladora de transportes no estado, tem feito campanhas para mostrar a importância do equipamento no caso de um acidente. Este motorista para no sinal vermelho e assim que percebe que está sendo filmado, coloca o cinto de segurança. Esta é uma cena que revela uma situação preocupante. Mesmo sendo obrigatório por lei, muitos motoristas e passageiros estão deixando de usá-lo. Basta vermos os números da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. De janeiro a maio deste ano, já foram aplicadas 105.400 multas por falta da utilização do cinto por passageiros, tanto no banco da frente como no de trás. No mesmo período do ano passado, foram 79.800 autuações, um crescimento de 32%. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que 20% dos brasileiros dispensam o uso do cinto de segurança quando estão aqui na frente do veículo. Mas essa situação fica ainda pior quando se está aqui no banco de trás. Aí, 50% dos passageiros admitem não usar esse equipamento obrigatório. É que há uma falsa sensação de segurança.
elas se sentem aparentemente protegidas pelo banco do carro. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo faz campanhas de conscientização sobre a importância do uso do cinto de segurança. A Artesp tem também um simulador de impacto que percorre uma pequena distância a uma velocidade de 5 km por hora. E a batida já chama a atenção. É um impacto bem forte, né? A gente vê 5 km, vê essa distância curta, a gente nem imagina que é uma coisa forte desse jeito, mas você sente bastante, você se assusta e se tiver sem cinto ali, com certeza alguma coisa mais grave pode acontecer, né? É uma responsabilidade, uma obrigatoriedade do motorista exigir que todos dentro do carro utilizem o cinto. Até porque numa multa, quem vai receber essa multa é o motorista e a multa é para cada pessoa que estiver sem o cinto. A multa para quem não usa o cinto é de R$ 127 e o motorista recebe 5 pontos na carteira de habilitação. Ciclistas que passam pela Vila Mariana continuam enfrentando um problema antigo. Taxinhas são jogadas nas ciclovias e podem furar os pneus das bicicletas. Veja na videoreportagem de Renata Falzoli. Furar um pneu de bicicleta enquanto se pedala numa cidade como São Paulo é desagradável, mas é normal. Agora, furar porque você passou em cima de uma taxinha plantada na ciclovia, isso sim, dá indignação. Faz 3 semanas, mais ou menos, que eu tenho encontrado elas toda segunda-feira aqui na ciclovia. Então, esse é o meu trajeto do dia a dia, né? O trajeto que eu uso para trabalhar. O chão está plantado de taxinhas, forrado, né, cuidadosamente colocadas. Eu acabo sempre encostando a bicicleta, recolho as taxinhas, ponho lá no bolso da bike, levo elas embora. E você já teve quantos pneus furados por conta dessas taxinhas? 3. Eu gasto R$50 para trocar os 2 pneus. E sem contar o tempo, né, que você perde. Eu fico indignado, todos deveriam respeitar a forma de cada um se locomover. Se pisar nisso aí é um prejuízo. Tem que ir para o hospital, aí é complicado. Pode ser que me machuque. Eu me sinto vulnerável também, porque mesmo eu não sendo ciclista, isso também acaba me prejudicando. Aqui a gente tem que conviver bem, né, com o ciclista, com o pedestre, e a gente tem que aceitar isso. Acho que é errado colocar esse tipo de coisa aqui. A primeira ocorrência de taxinhas em ciclovias aconteceu há 1 ano na ciclovia da Arthur de Azevedo. Você não percebe na hora, só fui perceber na hora de ir embora, que era 8h30, 9 horas da noite, que eu estava saindo do meu trabalho. Já não tem nenhum lugar aberto já para consertar. E é um baita transtorno porque é meu meio de transporte, assim, né? No dia seguinte, pego mais 3 ônibus para voltar para o trabalho, e daí pegar a bicicleta, procurar uma oficina. E a relação entre as pessoas que fazem isso, como fica com vocês? Olha, eu costumo ser da turma que não reclama, eu sou resistente. Eu continuo fazendo, não é porque o cara pôs a taxinha, eu troco o pneu. Eu acho que uma hora a pessoa desiste, entendeu? As dicas são, sempre tem uma câmara reserva, junto com uma bomba de encher pneu e um saca-pneu. Outra eventualidade é você ter um remendo de pneu, não necessitam cola, é só aplicar. Outra dica infalível é a tira antifuro. Ela previne contra taxinhas e cacos de vidro. E olho por onde você pedala. E o que eu percebo das pessoas que são contrárias à ciclovia é que elas não estão se manifestando do jeito correto, do jeito ético, do jeito civilizado. A força bruta não vai resolver esse caso, eu não vou parar de usar a ciclovia. Mais ciclovia, mais respeito, mais cidadania sempre. Operação Lava Jato. Ministério Público Federal apresenta a 3ª denúncia contra o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. Hoje foi a vez de executivos da Andrade Gutierrez virarem réus. Além de Renato Duque, outras 4 pessoas foram denunciadas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Desta vez, o ex-diretor é acusado de favorecer a empresa italiana Saipem na contratação da obra do gasoduto submarino entre os campos de Lula e Sernambi, na Bacia de Santos. Renato Duque está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra executivos e lobistas ligados à empreiteira Andrade Gutierrez. Um dos réus é o presidente da empresa, Otávio Marques de Azevedo. Eles vão responder na Justiça
justiça por crimes como formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. Também viraram réus o doleiro Alberto Youssef, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. E mais um acusado no esquema de corrupção na Petrobras fechou acordo de delação premiada e vai colaborar com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Mário Góes, que é apontado como um dos operadores do esquema, está preso e é acusado de ter repassado o dinheiro de propina das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ele deve ser ouvido novamente amanhã pelo juiz Sérgio Moro. Até agora, a Operação Lava Jato tem 22 delatores. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na investigação do mega escândalo Petrobras, há uma lógica nas ações do juiz Moro e procuradores. O garrote aperta de baixo para cima. Pouco tempo de cadeia para quem delata. Essa a mensagem para dono das multinacionais Andrade Gutierrez, de atuação em 40 países, Odebrecht e OAS. No rastro da Lava Jato, a OAS reduziu sua presença no mundo de 21 para 15 países. A Odebrecht, em 21 países, faturou 107 bilhões em 2014. César Mata Pires, genro de Antônio Carlos Magalhães, controla 90% da OAS. A fortuna de Mata Pires, que já bateu em 7 bilhões, hoje está abaixo do R$1 bilhão. Léo Pinheiro, sócio na construtora, está preso há 8 meses. Léo e Marcelo Odebrecht acompanharam delações. E o prêmio? Pouquíssimo tempo de cadeia para quem delata. Léo e Marcelo vivem dilema imposto pela lógica dos que comandam a Lava Jato. Ou delatam ou longa cadeia. A reação a esse dilema é fazer uma conta. Delatar parceiro nesse ramo significa fechar portas mundo afora. E mais fecha quanto mais suja for a porta. Mas se o escândalo minguar os negócios, ficar em silêncio já não terá sentido. Empreiteiras corrompem Brasil afora. Sabido isso, surge a pergunta: ninguém delatou negociatas das empreiteiras com governadores e prefeitos? Não há indícios ou provas de corrupção em estados e prefeituras nos milhares de documentos apreendidos ou recebidos da Suíça? Legalmente, essa investigação só pode ser Petrobras e ramificações do caso. Algo sobre corrupção no estado, a prefeitura, tem que ser remetido para o Ministério Público local. Procurador ou juiz que não fizer isso, prevarica. Pergunta: sobre empreiteiras e corrupção de governadores, prefeitos, o que surgiu nos documentos ou delações? Nada? Se quase tudo na Lava Jato vaza, por que zero informação sobre o resto? No mundo real, o que move instituições é barulho na mídia, como provam a quase morta CPI das contas secretas do HSBT e a Operação Zelotes, bilionárias vítimas do silêncio tumular. Boa noite. Após 5 altas seguidas, dólar recua frente ao real. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 3,33, queda de 1,19% em relação ao pregão de ontem. São Paulo foi eleita a melhor cidade da América Latina para iniciar um novo negócio, principalmente quando as empresas são inovadoras, as chamadas startups. No ranking mundial, a capital paulista ocupa a 12ª posição entre as cidades com oportunidades mais promissoras. Camisetas estilizadas, diferentes das convencionais vendidas na maioria das lojas, são o foco dessa dupla de empreendedores. Aos 27 anos, Douglas e Vinícius são sócios numa startup que, através da internet, permite que outros empreendedores criem seus próprios produtos personalizados. Nosso principal objetivo, a gente fala que é democratizar o e-commerce. Então, as pessoas têm grandes ideias, elas querem vender, elas não precisam se preocupar com toda a operação. Ela vai se preocupar só em vender a sua ideia, em vender o seu produto. E é isso que nossa plataforma faz hoje. Camiseta a gente está usando para testar o mercado. O negócio foi lançado em janeiro deste ano e até junho já rendeu um total de R$20 mil de lucro aos 120 clientes. A empresa desses jovens é uma das mais de 550 que atuam na cidade de São Paulo. São as chamadas startups. Startup é uma empresa em fase inicial que ela usa a tecnologia e inovação para construir produtos que são
extremamente escaláveis. Então, isso faz com que o potencial de crescimento dela seja muito maior do que outras empresas que usam modelos mais tradicionais. Então, em São Paulo, traz tudo que um empreendedor precisa. O acesso a capital, a quantidade de talentos que aqui existe, toda a infraestrutura necessária para você começar uma empresa. Este outro modelo de startup já tem 2 anos e meio e concilia educação com entretenimento. Em 10 estúdios diferentes, os cursos online, além de gerar renda para a empresa, também ajuda quem quer montar o próprio negócio. O mineiro Robson, um dos sócios no empreendimento, destaca que para a ideia ter dado certo, montar a sede em São Paulo foi essencial. Aqui a gente tem muito mais facilidade para fazer contatos com grandes empresas e tem uma facilidade maior de achar profissionais de todas as áreas. A empresa oferece cursos profissionalizantes via internet e nos 2 primeiros anos cresceu 100%. Até dezembro, a expectativa é crescer mais 50%. Nossa meta é que nos próximos 20 anos São Paulo esteja em 5º lugar dentro desse ranking global para cidades que mais têm um ambiente favorável para startups empreenderem. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reunião que vai acontecer amanhã entre a presidente Dilma Rousseff e governadores. Isolada e impopular, Dilma Rousseff se equipa para enfrentar um agosto duro de roer. Nesta quinta-feira, a presidente recebe em Brasília os governadores de estado, inclusive os de oposição. Dilma busca algo que seus operadores políticos chamam de pacto pela governabilidade. Pacto pela governabilidade, vamos combinar, é um outro nome para pedido de socorro. A presidente quer a ajuda dos governadores para amansar o Congresso Nacional, convencendo deputados e senadores a abraçarem a causa da responsabilidade fiscal, evitando criar novas despesas. Os governadores, por sua vez, querem uma mercadoria que Dilma não tem para entregar. Eles querem dinheiro. A crise piorou a vida de todo mundo, a arrecadação dos estados está definhando. Deve haver na reunião um debate sobre reforma tributária, reforma do ICMS. Cada governador tem a sua fórmula. O que Dilma argumentará é que se todo mundo não se ajudar agora, se os governadores não derem as mãos à União, o que está ruim pode ficar ainda pior. Tudo o que está sendo feito agora em público poderia ser feito em privado, numa articulação de bastidores. Mas Dilma precisa desta foto cercada de governadores. Ela tem que passar para a opinião pública a impressão de que não está politicamente morta. A última vez que Dilma Rousseff fez isso foi em junho de 2013, quando o brasileiro encheu as ruas para informar que estava de saco cheio. Naquela ocasião também Dilma Rousseff se reuniu com governadores e com prefeitos de capitais. Ela propôs 5 pactos naquela ocasião. Não vale nem a pena rememorar, nenhum deles foi adiante. Esse é um dos problemas de Dilma. Ela só procura ajuda, diálogo, quando está em apuros. Agora tem um novo protesto marcado para o dia 16 de agosto. A grande ambição de Dilma Rousseff hoje é a de colher uma solidariedade que ela não plantou. Boa noite. A seguir, governo do Afeganistão confirma a morte de fundador do Talibã. E o drama da imigração ilegal na Europa. Na Itália, barco com imigrantes é resgatado. Na embarcação havia 14 corpos de pessoas que não resistiram à travessia. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Você é uma pessoa curiosa? Eu sou. E por isso eu estou ansioso bater um papo com Marcelo Duarte, autor de livros perfeitos para matar a nossa curiosidade. Tem ainda Bastidores da TV, com José Armando Vanucci. Aconteceu hoje, 10h30 da noite, e como sempre estou aqui te esperando. Então vem.
Michel Platini anunciou oficialmente a candidatura à presidência da FIFA. Em um comunicado publicado no site da União Europeia de Futebol, Platini anunciou a decisão. Presidente da UEFA desde 2007 e membro do Comitê Executivo da FIFA desde 2002, o ex-jogador enviou uma carta a cada uma das 209 federações afiliadas à FIFA, informando sobre a pretensão de dirigir a entidade. Segundo o francês, o objetivo da candidatura é devolver à FIFA a dignidade e a posição que ela merece. Platini prometeu ouvir opiniões das federações e lembrou que nos últimos 50 anos a FIFA teve apenas 2 presidentes, o que ele considera um paradoxo em um mundo com tantas mudanças e num esporte que experimentou uma transformação econômica considerável nos últimos anos. A eleição está marcada para o dia 26 de fevereiro do próximo ano. O governo do Afeganistão afirma que o Mullah Omar, fundador do grupo fundamentalista islâmico Talibã, morreu há mais de 2 anos. O fundador e líder espiritual do Talibã teria morrido de tuberculose em abril de 2013 num hospital do Paquistão. O Mullah Omar era muito próximo de Osama Bin Laden e se tornou líder supremo do Talibã em 1996. Ele não é visto em público desde 2001, quando o Talibã foi derrubado do poder pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. O governo americano estabeleceu recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levassem à captura dele. A informação sobre a morte do Mullah Omar foi divulgada na véspera da próxima rodada de negociações entre o Talibã e o governo afegão. O Talibã está dividido entre líderes que apoiam as conversações com Cabul para encerrar o conflito de 13 anos e outros que querem continuar a lutar pelo poder. O fluxo de imigrantes ilegais na Europa faz mais vítimas. 14 corpos foram resgatados no mar junto com centenas de imigrantes e um sudanês morreu atropelado ao tentar atravessar a pé o Eurotúnel que liga a França à Inglaterra. O sudanês morreu atropelado por um caminhão quando cerca de 1.500 imigrantes tentavam fazer a travessia do túnel sob o Canal da Mancha. Na noite anterior, foram cerca de 2.000. O grupo Eurotúnel afirmou ter interceptado desde janeiro mais de 37 mil imigrantes. Vindos da África subsaariana ou do Oriente Médio, os imigrantes buscam uma vida melhor na Grã-Bretanha. Todos os dias, muitos tentam se esconder nos caminhões parados nas estradas. Desde o início de junho, cerca de 3.000 pessoas estão acampadas em Calais, perto da entrada do Eurotúnel, numa área conhecida como Selva. O grupo Eurotúnel pede a ação dos governos britânico e francês, que prometeram intensificar a segurança. Na Sicília, um navio irlandês chegou lotado de imigrantes resgatados no mar. Entre as quase 500 pessoas que desembarcaram, há dezenas de mulheres e crianças. O navio trouxe também 14 corpos de imigrantes que não suportaram a viagem. A Cruz Vermelha Italiana constatou que eles morreram asfixiados ou de sede. 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, 2 amigas brincam num Autorama pela primeira vez com Sofia Reis no Eu Nunca. Assista agora. Todo Seu.